Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, né, eu sou a Luciene, né, minha formação é biomédica, eu me formei na antiga Escola Paulista de Medicina, hoje a Unifesp, há muito tempo atrás, e eu venho de uma formação bastante alopática, né? Eu fiz o meu mestrado em farmacologia, depois eu fiz o doutorado em farmacologia e toxicologia, então sempre trabalhando com essas questões de medicamentos, né? Depois trabalhei um longo período num laboratório de desenvolvimento de novos medicamentos, até que nessa história de novos medicamentos eu entrei em contato com a fitoterapia, mas era a fitoterapia brasileira, e daí um link para a fitoterapia chinesa, e daí eu vi que para entender de fitoterapia chinesa eu precisaria fazer o curso, a especialização de acupuntura. Eu me formei em acupuntura, né, em 2003, 2004, e desde então eu vim tirando o pezinho, né, da alopatia, e hoje eu sou totalmente dedicada à acupuntura, à fitoterapia chinesa e todas as ferramentas ligadas à medicina chinesa. A minha experiência clínica já vai aí para mais de 15 anos, tá? E quando a Silvia me fez o convite, eu falei assim, Silvia, o que eu posso trazer, eu acredito que é realmente essa experiência do dia a dia do consultório. Com relação à docência, tá? Esse ano já estou indo aí para quase 30 anos de docência, e há pelo menos uns 8 na pós-graduação. Hoje eu dou aula de pós-graduação na área de medicina chinesa, né, de acupuntura. Bom, falando um pouquinho já, né, vocês me conhecendo, então vamos falar um pouco sobre insônia, que é um assunto tão pertinente. Eu acho que agora que as pessoas estão voltando a frequentar os consultórios e saindo, né, desse período de quarentena, eu já notei, eu retomei as atividades do consultório, seguindo todas as normas e todas as recomendações do Ministério da Saúde, enfim, do governo. E desde então, o que eu percebi é que uma das maiores queixas que eu tenho escutado é realmente a insônia, tá? A dificuldade de dormir. E insônia a gente entende como tanto a dificuldade de conciliar o sono, ou seja, de pegar no sono, quanto o despertar frequente e também o acordar muito cedo e não conseguir dormir novamente. Além daquela situação em que a pessoa fala que dorme, mas acorda exausta, ela não tem um sono reparador. E isso, então, caracteriza também um tipo de insônia. Claro, insônia é um assunto muito amplo, eu acho que a gente teria aí umas 3 aulas para falar de insônia, mas eu escolhi falar, como a gente está vivenciando um período muito especial, eu escolhi falar principalmente dos padrões que acometem esse momento. Tá? Quem está saindo aí de uma quarentena, com toda essa incerteza, essa insegurança do que virá pela frente, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu só ver aqui, peraí. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Vocês todos enxergam a minha tela? Todos? Isso, tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, então vamos falar um pouquinho aí da medicina chinesa, né?
e toda a questão da insônia. Então, o primeiro fator, né, da gente considerar em relação aos nossos pacientes seria o fato da gente fazer um bom diagnóstico, né? Fazer uma boa investigação, usando lá, né, os 4 métodos de diagnóstico, fazer um bom interrogatório a princípio. Por quê? A gente precisa entender se esse paciente realmente precisa de tratamento ou se ele precisa de algumas orientações que já vão melhorar a qualidade do sono. Porque muitas vezes o paciente chega e fala, eu tô com uma insônia terrível. Aí você pergunta para ele assim, tá, mas o que você tem alguma ideia do que pode estar provocando essa falta? Aí a gente vê que ele vai buscar, né? Que ele vai procurar. E esses insights do paciente são muito preciosos. Aí ele vira e fala, mas realmente eu fico no celular muito tempo antes de dormir. Então, o que ele precisa não é de um tratamento, né? Ele precisa realmente aprender que ele precisa se desligar do celular, enfim. Então, a primeira questão é fazer um bom interrogatório. Precisa de tratamento ou precisa de orientações? O que a gente tem que pode causar a insônia, né? E não necessariamente está relacionado a um tratamento. Pode ser uma questão de fuso horário, né? A questão do celular, né? Ficar muito tempo na internet, e durante esse período da quarentena foi o que mais aconteceu, foram as pessoas totalmente ligadas aí nas redes sociais. O estresse, né? Sem dúvida, foi uma das questões importantes em relação à pandemia, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Pessoal, tem um pessoalzinho assim fazendo um raise hands para fazer questões. Eu vou pedir que coloquem as questões no chat, tá? Eu vou aqui olhando e eu vou criando uma dinâmica com relação às perguntas e às respostas, tá bom? Bom, então o estresse, né, é uma das possibilidades. Depois a gente tem, além disso, o consumo excessivo de álcool, café e cigarros. A gente tem informações, né, saíram dados de que o consumo de álcool durante a quarentena aumentou em 30%. Só para vocês terem uma ideia, o Pão de Açúcar divulgou uma informação de que o aumento das vendas de bebida alcoólica aumentaram em 35%. Tá? Então, as pessoas às vezes têm uma ideia de que tomam um vinho, tomam uma bebida para relaxar e dormir melhor, e é exatamente o contrário. O álcool acaba prejudicando o sono. E o consumo de café e bebidas que contêm cafeína e cigarros. Tá? A má alimentação. Tá? Então, a má alimentação durante esse período da quarentena, muitas pessoas se queixaram, né, que aumentaram, que ganharam peso, que comeram excessivamente chocolates, fast food, enfim. A alimentação é uma característica, é um fator que pode levar à insônia. O uso de medicamentos, né, de remédios. Fatores ambientais. Então, para que haja uma boa qualidade de sono, a temperatura do ambiente deve estar adequada, sempre em torno de 20 a 22 graus, é o ideal. Então, lugares muito quentes, o sono acaba sendo perturbado, locais muito frios também. E, às vezes, apenas um travesseiro, né, desconfortável é capaz de gerar a insônia. Então, a gente tem que, com o paciente, fazer toda essa abordagem para entender se algumas mudanças nos hábitos desse paciente já poderiam promover
uma melhora da qualidade do sono. Se essas não forem as questões, então a gente parte realmente para uma investigação para fazer um tratamento. Tá? Para a gente poder realizar um tratamento, primeiro nós precisamos entender como que é o sono, né? Como que o pensamento chinês, como que a medicina chinesa entende o ciclo, né? O ciclo de vigília e sono. Nós temos 3 bases que fundamentam o sono: o yin e o yang, a circulação do qi e a atividade do shen. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, quando a gente pensa em yin e yang, a gente sabe que tudo na natureza obedece essa lei, né? Tem como base a lei do yin e do yang, e nós, seres humanos, nós entramos também nesse equilíbrio do yin e do yang. Então, o que traz, né? Todo esse equilíbrio, esse ritmo natural do yin e do yang já foi citado, né? Está lá escrito no Lin Shu, trouxe aqui para vocês, no capítulo 28, tá? Que o ser humano, em todas as suas funções, ele segue essa lei da natureza, do ciclo do yin e do yang. Então, lá no Lin Shu, no capítulo 28, ele diz: quando o yang qi está no seu limite, ou seja, quando o yang qi está se esgotando, né, é o yin qi abundante. Então, quando o yang qi está se esgotando, o yin qi começa a ficar abundante e os olhos estão fechados. Quando o yin qi está no seu limite, ou seja, quando o yin qi está se esgotando, o yang qi é abundante. Então, a pessoa está acordada. Traduzindo, durante o dia, nós estamos com o yang qi abundante, então nós estamos em movimento, nós estamos realizando as nossas tarefas, nossos olhos estão abertos, tá? E à noite o yang qi vai diminuindo, o yin qi vai se tornando abundante, os olhos fecham e é o momento então do recolhimento, do momento de interiorização. E nesse parágrafo, né, do Lin Shu, ele complementa ainda, né? Ele diz: nesse caso, dispersamos o Shaoyin do pé, né, que aí é o meridiano do rim, né, e tonificamos o Taiyan do pé, que é o meridiano da bexiga. Eu mudei até a cor dessa frase, porque a gente vai guardar essa informação, porque ela vai ser bastante importante quando eu falar dos tratamentos, né? Quando a gente citar os tratamentos, vocês vão ver que a base do tratamento está em cima dessa informação do Lin Shu, tá? Outra questão que regula o sono é a circulação do qi, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quem é acupunturista e os alunos, né, de acupuntura, sabe que a circulação do qi, né, ela tem duas vertentes, não, tem duas linhas, né? A gente tem o wei qi e o yin qi, o wei qi numa função yang e o yin qi numa função mais yin, e os dois têm a mesma origem, que é o zhen qi. E nessa separação, o wei qi tem uma característica mais yang, então ele circula mais nos meridianos superficiais, tá? Principalmente durante o dia, e se aprofunda à noite, e o yin qi, ele tem uma característica mais yin, uma característica mais de nutrição. O wei qi, que tem essa característica yang, como eu falei para vocês, de dia ele vai fluir,
25 vezes, ou seja, ele vai circular 25 vezes, preferencialmente nos meridianos yang, ou seja, nas camadas yang. Então, ele vai fluir naquela ordem, né, do bexiga, intestino delgado, vesícula biliar, triplo aquecedor, né? Então, ele vem nas camadas yang, estômago e intestino grosso. Então, ele vem lá no Taiyang, ele vem no Shaoyang e depois ele entra no Yangming. Então, ele faz essa circulação durante o dia e é essa circulação do Yang que nos mantém, né, acordados, nos mantém ativos, exercendo os movimentos, as nossas funções. E à noite, né, esse Wei Qi, ele aprofunda e vai circular nos meridianos Yin. Então, ele vai entrar para fazer essa circulação, ele vai fluir 25 vezes nessa circulação. E aí ele entra preferencialmente nos meridianos Yin. E aí essa circulação, ela obedece os 5 movimentos, tá? Naquele ciclo que a gente chama de ciclo Q, que é o ciclo de controle. Tá? Então, ele vai fazer o ciclo de controle, ele vai fazer o quê? O rim, né? Coração, pulmão, fígado e baço. Tá? E depois, novamente, ele vem para o meridiano da bexiga, isso já durante o início da manhã, né? Quando o yin vai acabando e o yang vai subindo, ele volta para o meridiano da bexiga e volta a fazer a circulação superficial, tá? Então, de maneira geral, é essa circulação que... deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá? É dessa maneira que a circulação vai acontecer. Bom, falando de circulação yang, né? De circulação de Wei Qi, além dessas camadas yang e essa circulação depois yin do Wei Qi, o Wei Qi vai circular também em 2 vasos extraordinários extremamente importantes para o controle do sono, que é o Yang Chao Mai e o Yin Chao Mai. Tá? Esses 2 meridianos de funções opostas, né? O Yang Chao Mai, que começa lá, que tem como trajeto, né? O meridiano ali da bexiga, e começa no bexiga 62, e o Yin Chao Mai, que tem uma característica mais yin, né? E começa lá no meridiano do rim, né? Esses 2 vasos, eles se encontram no cantinho do olho, né, no bexiga 1, onde o Wei Qi tem esse movimento de interior e exterior. Então, o Yang Chao Mai e o Yin Chao Mai, eles vão governar a abertura e o fechamento dos olhos. Então, quando o Yang Chao Mai está pleno, está cheio, os olhos estão abertos. Quando o Yin Chao Mai está cheio, está pleno, os olhos se fecham. Então, quando a gente trabalha insônia, muitas vezes a pessoa se queixa de insônia, a gente instantaneamente pensa, Yin Tang, né? Pericárdio 6 e bora lá. Não, a gente tem que lembrar de todos os aspectos que estão envolvidos com o ciclo do sono. Então, é a questão yin-yang, é a questão da circulação do qi e a questão dos vasos extraordinários que têm esse controle sobre a abertura e o fechamento dos olhos. Tá? Então, aqui tem um esquema que eu gosto bastante,
que é de um livro que não tem tradução em português, que é o Acupuncture for Insomnia, do Montacab, que representa muito bem como é que fala? Essa relação, tá, dos vasos extraordinários. A gente falou do Yang Chao Mai e do Yin Chao Mai, mas existe uma questão um pouquinho mais complexa, tá, que é a participação também do Yin Wei Mai e do Yang Wei Mai. Né? Como é que funciona essa relação de uma maneira bem reduzida, para depois a gente poder entender os tratamentos, né? Compreender os tratamentos. Então, se a gente pensar aqui no momento dia, né, onde a gente tem uma função mais yang, onde a gente está acordado, a duração do tempo em que ficamos acordados tem uma relação com o Yang Chao Mai. Tá? E o quanto ficamos acordados, né? O quanto ficamos acordados, nós temos o Yang Wei Mai participando. Tá? Quando a gente está dormindo, né, a função principal é do Yin Chao Mai, porque os olhos fecharam, né, e a profundidade desse sono está relacionada com o Yin Wei Mai. Né? Então, esse é o sono normal, tá? Essa questão do sono, então a gente viu que o abrir os olhos, o estar acordado é Yang Chao Mai. O quanto eu fico desperto, né? O quanto eu estou realmente em movimento, porque tem dias que a gente está acordado, mas parece que a gente está dormindo em pé. Né? Então, isso significa que o Yang Chao Mai, ele não está deixando nós totalmente despertos. Alguma coisa está desequilibrada. E a mesma coisa acontece, a gente pode até dormir, os olhos estarem fechados, mas se eu não aprofundo esse sono, né, eu não descanso. E aí tem um envolvimento do Yin Wei Mai. Então, quando a gente olhar aqui, quando a quantidade está reduzida, né, eu tenho uma influência no tempo. Eu posso ter uma influência no tempo desse sono. Então, eu tenho uma influência maior de quem? Do Yin Chao Mai. Se eu estou dormindo menos, é o meu Yin Chao Mai que está em desarmonia. Tá? Agora, se eu estou dormindo mais superficial, né, eu tenho já aí uma influência maior do Yin Wei Mai, tá? Então, tem que ficar bem claro isso. Yang Chao Mai me dá o tempo que eu fico acordada e o Yin Chao Mai o tempo que eu estou dormindo. A profundidade do dormir ou o quanto eu estou desperto, tá? Tem uma relação com o Yang Wei Mai ou com o Yin Wei Mai. Tá? Então, esse quadro ele é bem resumido, bem simplificado, para a gente poder olhar lá os tratamentos. Tá? E ainda, dentro dessa parte de regulação do sono, a gente falou do Wei Qi, que tem esse aspecto mais yang e circula de dia na superfície e interioriza no Zangfu à noite, né, no Zang principalmente. Mas a gente tem a função também do Yin Qi, que é o Qi nutritivo, né? E aí ele está mais envolvido com formação de substâncias e ele segue, então, aquela circulação normal que a gente conhece, né? Que a gente conhece, que é a relacionada aos horários do dia, que também vão ajudar no diagnóstico da insônia. Então, a gente sabe que a grande circulação energética, ela começa ali no pulmão,
Então, é pulmão, intestino grosso, estômago, baço, coração, intestino delgado, né? A bexiga, os rins, pericárdio, triplo aquecedor, vesícula biliar, o fígado, e aí retoma o horário de pulmão. O dia tem 24 horas, nós temos 12 meridianos, portanto, nós temos um acúmulo, um aumento de energia de 2 horas em cada um dos meridianos, né? Em cada um desses, do Zhang Fu, né? Dos meridianos. Então, por exemplo, se um paciente chega para mim e fala que entre 1 e 3 horas da manhã ele acorda, ou ele fica agitado, ou ele tem sonhos, pesadelos, e aí ele acorda. Então, isso mostra que alguma relação com uma desordem, um desequilíbrio de fígado. Tá? Se ele acorda, se ele desperta por volta de 3 a 5 da manhã, isso pode ter uma relação com o pulmão. Tá? Então, a gente tem que olhar o Wei-Qi e tem que olhar também o Yin-Qi. Ou seja, a gente vai somando todas as informações possíveis que esse paciente traz para a gente. E a terceira parte que a gente precisa entender do sono é a atividade do Shen. A gente sempre fala muito em Shen, né? Então o Shen, ele se ancora, ele reside no coração e ele se ancora no sangue do coração, mas a gente não pode esquecer de outro aspecto, que é o Hum. O Hum que se ancora no fígado. Então, o Shen, ele entra nesse equilíbrio, né? Noite, dia. Então, ele que vai coordenar durante a noite, descanse, ancore no sangue e tranquilize essa mente. E durante o dia, ele tem a questão da consciência, do trabalho, da cognição, do aprendizado. Então, a gente tem esse Shen também obedecendo esse ciclo Yin e Yang. Tá? Então, ele entra nesse ritmo natural, noite, dia. Então, à noite, esse Shen, ele tem que estar ancorado no coração. E para ele ancorar no coração, esse coração tem que estar pleno de sangue. Tá? Se ele não está pleno de sangue, esse Shen, que é a parte mais Yang, eu falo que ele vai se desprender e ele, solto, ele se agita. Tá? Ou a gente tem algumas influências aí de fogo, enfim, eu vou falar disso mais para frente. E o Hum, que é esse aspecto ligado ao fígado, ele me dá a qualidade do sono, né? A duração e a qualidade. Então, o Shen, ele está mais envolvido com o conseguir descansar a mente e conciliar o sono e ter uma mente tranquila durante o sono, e o Hum me dá essa qualidade. Então, eu não posso olhar só para o Shen, eu tenho que olhar para o Hum também. Tá? E importante, né, que eu falei para vocês, tanto o Shen quanto o Hum estão diretamente ligados a essa substância fundamental que é o sangue. Tá? Tanto o Shen quanto o Hum são aspectos Yang que vão ancorar no sangue. Então, muitas vezes, quando a gente tem as questões de insônia, a correlação é com o sangue. Então, a gente sempre vai olhar para o sangue nos aspectos da insônia. E um último aspecto que nós olhamos é o Sanbao, né, que são os 3 tesouros, que é o Jin, o Qi e o Shen. Então, lembrando, o Jin é o que nos liga ao nosso aspecto ancestral, né, a nossa ancestralidade, e está relacionado ao Jing do céu anterior, né, e o Jing adquirido.
Esse Jing, ele nos fornece material para o Qi e para o Sangue, e esse Qi, ele é a base, é a raiz do Shen. Então, nós temos que olhar o Jing, que nesse aspecto é o Jing essência, que está relacionado com o Jing adquirido, que vem da respiração, que vem da alimentação, que vem do nosso descanso, que vem do controle das nossas emoções. Isso é base para a formação do Qi, que circula, que é vida, tá? E que circula junto com o sangue, e é base para o sangue. E isso tudo vai ancorar o Shen, que vai dar tranquilidade para esse espírito, para poder ter uma boa noite de sono. Né? Bom, entendendo, né, assim, de uma maneira muito resumida, o que é o sono, existem 3 tipos de insônia. Existe a insônia transiente, que é o que a gente está observando mais agora no consultório. Que eram pessoas que dormiam bem, não tinham problema de sono, e com o advento aí da pandemia e da quarentena, passaram a dormir mal, com problemas de sono. A intermitente é aquela que a pessoa alterna noites de sono bom com noites de insônia, né? Com noites de um sono com uma qualidade ruim. E a crônica é aquela onde a pessoa não consegue dormir bem há mais de 3 ou 4 semanas, tá? O que a gente olha nessa época agora é mais a transiente. Mas aqueles que tinham a intermitente pioraram a condição. Bom, e quem tinha a crônica, então, ficou pior ainda. Tá? Quais são as causas da insônia? Bom, em primeiro lugar, o estresse emocional, e é o que a gente está vivendo e realmente é o objetivo dessa aula. Então, estresse emocional ligado a diferentes emoções que nós estamos vivendo. Preocupação, e a gente sabe que preocupação excessiva é a emoção relacionada ao baço, tá? A fúria, que é a emoção ligada ao fígado, e a gente sabe que a fúria, ela acaba englobando várias emoções, então a raiva, o ódio, a indignação, a contrariedade, a frustração. Tá? Então, são todas as emoções que estão ligadas à fígado. A culpa tem uma ligação maior aí com o rim, então vocês já podem perceber, né? Baço, fígado, rim, tá? E esse estresse todo que nós estamos vivendo. O excesso de trabalho, que alguns pacientes, isso foi bem interessante. Apesar da quarentena, apesar das pessoas ficarem em casa, muitos, né, deles aumentaram a carga de trabalho. A questão do home office trouxe ainda mais um excesso de trabalho. Tá? E um trabalho que assim, a pessoa ficou sem aquele tempo do cafezinho, de levantar, de tomar um cafezinho com os amigos. E as mulheres, né, acabaram relatando que, além do trabalho, algumas até falaram, né, que do home office, elas ficaram mais do home do que do office, porque estando em casa, a mulher também assumiu o papel de cuidar da casa. Não estou desprezando os homens, mas é que acaba ficando sobrecarregado para as mulheres. Cuidar do trabalho da casa, cuidar dos filhos que estavam tendo aula online e cuidar do seu trabalho de home office. Tá? Então, aumentou a carga de trabalho. A alimentação é uma causa de insônia e também foi decisiva nesse período para que os quadros de insônia aumentassem.
Então, excesso de bebida alcoólica, de frituras, as pessoas já estavam tão privadas de tanta coisa, de poder sair, de poder fazer as suas coisas, que falaram assim, da comida também não vão me privar. Então, vamos comprar salgadinho, vamos fazer friturinha, vamos fazer bolo. Foi a hora de fazer a experimentação de todas as receitas cheias de farinha, né, branca refinada, açúcar. Então, a alimentação realmente foi deixada de lado nesse período. Né? Então, também veio a questão da alimentação. E tem outros 3 fatores que eu nem vou entrar hoje muito a fundo, porque senão a gente estenderia demais essa aula, que é uma condição já constitucional de fraqueza de vesícula biliar. E essa fraqueza normalmente são pessoas com uma característica já desde pequeno, enfim, de nascença, de timidez, são pessoas mais tímidas, são pessoas mais inseguras, tá? E isso acaba tendo uma correlação com a insônia, tá? E que a gente consegue tratar. O parto, então no parto as mulheres têm uma grande perda de sangue, uma grande perda de yin, e isso pode causar insônia. Lembra que eu falei? O sangue tem uma relação muito forte, né, com o Shen, com o Rum, e isso acaba atrapalhando o sono. E fatores etiopatogênicos externos, vento, calor, umidade, enfim, também podem perturbar o sono. A gente vai realmente focar um pouquinho mais naqueles outros 3 aspectos, tá? Que tem uma relação maior com esse período da quarentena. Bom, quando a gente fala de insônia, seja qual for a causa, alimentação, excesso de trabalho, seja o estresse, a vesícula biliar, vai passar pelo coração. Porque para a conciliação do sono, para que a gente consiga adormecer, a mente precisa se aquietar, a mente precisa ancorar. Então, independente da causa da insônia, a gente vai olhar para o coração. E a gente pode ter duas questões. A gente pode ter um coração deficiente em sangue, ou seja, o fornecimento de sangue para o coração foi insuficiente, ou a gente pode ter uma deficiência da função do coração, do Qi do coração. Então, se for uma deficiência do sangue do coração, a gente pode olhar para o baço, e aí o baço está envolvido com uma alimentação deficiente, uma alimentação rica em farinha branca refinada, em leite, derivados, em açúcar, bebidas alcoólicas também, e a emoção da preocupação. Então, tudo isso acaba desequilibrando o baço em desarmonia não consegue realizar perfeitamente a sua função de transportar e transformar, né? De transformar e transportar o guti dos alimentos, a energia dos alimentos para o pulmão e coração, para a formação do Qi e do sangue, tá? E aí ele falha em promover sangue para o coração. Então, a gente tem baço. A gente tem fígado, né? Lembrando que fígado, ele tem esse papel do livre fluxo do Qi, e ele também armazena o sangue. E, nesse caso, de suprir sangue e de conduzir esse sangue para o coração. Então, o fígado ele tem que ter esse livre fluxo do Qi para poder mover esse sangue e levar esse sangue para o coração. Os rins, né? Então, os rins, se a gente lembrar dessa correlação coração-rins, os rins têm esse movimento ascendente de levar o yin, de conduzir a água, né? O movimento água, para
resfriar, ou seja, então ele leva o yin para resfriar esse fogo de coração e o shen se acalmar. E o coração tem a função de levar o calor, né, para os rins, para que os rins possam exercer a sua função. Então, existe uma harmonia, uma conversa de coração e de rins. Né? O rim, então, fornecendo o yin para o coração se aquietar, para se resfriar, né? E o coração enviando o yang, enviando o calor, para que os rins possam exercer a sua função. Então, a comunicação tem que ser harmônica. E também a gente tem a função da vesícula biliar, né? Não daquela causa que eu falei para vocês, da fraqueza, né? Que é de uma constituição de uma pessoa já tímida, enfim, mas a questão da alimentação, o excesso da alimentação gordurosa, excessos de churrasco, excessos de bebida alcoólica, né? Acabam gerando uma condição de umidade e calor na vesícula biliar, que é transmitida ao coração. Se vocês lembrarem, né, ciclo de geração, madeira é mãe de fogo, e esse calor, umidade de vesícula biliar acaba sendo transmitido para o coração e agitando o shen. Bom, sabendo todas essas correlações, né? A gente vai para a diferenciação das síndromes e os tratamentos, né? Bom, a gente viu que tem condições de deficiência e condições de excesso. Então, pensando primeiro na condição de deficiência, eu mostrei para vocês que sempre o coração, quando a gente fala de insônia, a gente sempre vai passar pelo coração. Então, quando a gente correlaciona a deficiência de Qi do baço, seja por todas aquelas causas que eu já citei, levando a uma deficiência de sangue do coração, a principal característica desta insônia é quando o paciente fala assim, eu não consigo pegar no sono, eu demoro demais para pegar no sono, minha mente fica lá tagarelando, eu não consigo desligar a minha cabeça. Mas depois que eu durmo, eu vou até o dia seguinte, tá? Essa é a principal característica desse tipo de insônia que envolve baço e coração. E claro, outros sinais e sintomas que vão mostrar que baço e coração estão ligados. Então, palpitação, sinal de deficiência de sangue de coração, o cansaço, né, deficiência de Qi de baço, a face mais pálida, uma digestão fraca, uma ansiedade leve, memória fraca, né? Então, são sinais que vão me mostrando que realmente é uma deficiência de Qi do baço com uma deficiência do sangue do coração. Claro, a gente completa olhando pulso. Então, como é uma deficiência de Qi de baço, uma deficiência de sangue, é um pulso fraco. E a língua vem pálida, né? Pálida, pode estar um pouquinho mais fina e, inclusive, um pouquinho mais seca, né? E aí, como é que a gente trata isso? Tá? Bom, lembra que eu falei daquela frase, né, do Lin Shu, onde ele comentava, né, falando quando o Yang estava se exaurindo, o Yin ficava pleno e vice-versa. Então, nesse momento, a gente dispersava o Shaoyin da perna e tonificava o Taiyang da perna. Pensando nisso, e pensando que o Yang Chao Mai é, né, ali a linha da bexiga, e ele é o Taiyang da perna, e que eu tenho o Yin Chao Mai, que está ali ligado no R6, e ele é o... Não, desculpa, não falei certo. E o Shaoyin da perna, né? O Shaoyin da perna, o Yin, e o Taiyang da perna, o bexiga, e que os dois se encontram em bexiga 1,
um tratamento, uma combinação de pontos que a gente pode usar tranquilamente para qualquer tipo de insônia, é a combinação do bexiga 1. E se vocês não ficarem, né, porque às vezes as pessoas têm, eu vou fazer bexiga 1, não tem problema, gente, é só puxar bem o globo ocular e colocar a agulha, mas mesmo assim, se você tiver um pouco de restrição em usar o bexiga 1, pode fazer o bexiga 2, ou até mesmo o Intang, né? Mas o correto é fazer o bexiga 1. É fazer bexiga 1, bexiga 62 e o R6. E dessa maneira a gente equilibra Yang Chao Mai, Yin Chao Mai, liga os dois, tá? E a gente restabelece esse ciclo em Yang, tá? E como é uma deficiência, né, como eu coloquei aqui, ó, bexiga 1, bexiga 2 e o R6. Então, o Yang Chao Mai, o Yin Chao Mai e o bexiga 1, que é onde o Wei Qi faz esse movimento exterior-interior. Tá? E usando aquela linha do Lin Shu do capítulo 28. E outros pontos, como é uma deficiência de Qi de baço e uma deficiência de sangue, são pontos, então, que vão promover um reforço para baço, um reforço para sangue de coração. Então, o E36, né? O baço 6, o bexiga 20, né? Que é o Shu de baço. E a gente pode usar também a combinação do Yin Wei Mai com o Chou Mai, né? E usar o R9. Essa combinação aqui, ó, eu vou falar já na frente como que a gente monta essa combinação. Sabendo que o R9 é o ponto Xi do Yin Wei Mai, né? Eu vou ensinar como que a gente determina que combinaçãozinha a gente faz. A gente pode usar o C7, o VC14, né? Que é o ponto Mo de coração. A gente pode usar o bexiga 15. Tá? Então, são alguns pontos que, por exemplo, bexiga 15 é um ponto que eu uso demais. Bexiga 15 com bexiga 44 para reforçar o bexiga 15, né? Eu acho que traz um resultado bastante interessante. Eu gosto bastante. Né? Eu vejo muito resultado. E fito, a gente pode indicar algumas fitos, né, dessa parte. Eu gosto sempre de esclarecer, né? Fitoterapia é uma coisa, fórmulas magistrais são outras, né? Fitoterapia, então, é a combinação das ervas nos processos de decocção, de infusão, enfim, dos diferentes processos. E fórmulas magistrais, então, são as fórmulas montadas na fórmula de pílulas, de cápsulas e de comprimidos, tá? Eu procuro sempre incentivar o paciente a comprar as ervas e fazer as decocções, fazer os chás. Inclusive, no finalzinho da aula, eu vou dar duas formulinhas bem fáceis para poder ajudar os pacientes, né? Mas, às vezes, o paciente, por uma questão de praticidade, ele não consegue preparar a decocção, e daí a gente parte, então, para as fórmulas magistrais. Aqui eu vou trazer algumas fórmulas magistrais. No caso de deficiência do Qi do baço com deficiência do sangue do coração, a fórmula mais indicada é o GIP-TANG ou o GIP-1. Né? TANG é a decocção e o 1 é na fórmula de pílulas. Né? Então, o GIP-1, ele traz as ervas para tonificar baço, tonificar o sangue de coração. Tem uma fórmula que em alguns lugares vendem aqui no Brasil, que é o Zigancao-Tang, mas é importante esclarecer que nessa fórmula, na fórmula original, ela tem um componente animal. E vocês sabem que na fitoterapia, a gente fala fitoterapia chinesa, mas na verdade, fito significa planta.
mais eu gosto de falar, né, que é a farmacologia chinesa, porque tem plantas, tem componentes animais e tem componentes minerais. No Brasil, não é liberado o uso de componentes animais. Então, algumas fórmulas vêm para o Brasil e eles modificam, né, algumas empresas, algumas farmácias, enfim, modificam a fórmula e retiram esse componente animal. Quando a gente estuda fitoterapia, a gente sabe que uma fórmula ela é montada de acordo com várias características, né? Onde uma inibe o efeito colateral da outra, que direciona para determinado órgão. E você mexer nessa fórmula, simplesmente tirando um dos componentes, a gente não sabe o que vai ficar, né? Porque você tira a base filosófica dela. E de função mesmo. Então, a ideia é, se for tomar o Zigancao-Tan, você vai conseguir tomar isso lá na China, né, onde você vai encontrar com os componentes animais. Aqui no Brasil, então, tem o Zigancao-Tan. Se vocês forem prescrever, saibam que ela não é... Inclusive, vai vir assim, ó, Zigancao-Tan mod, que significa que ele está modificado. Normalmente, simplesmente retiram aquele componente animal. E aqui, no Zigancao, é o... Ai, como é que chama? Tira da pele o colágeno, é o colágeno de asno, né? Que eles usam nessa forma, que é um potente tônico do yin. Então, simplesmente tiram. Eu prefiro não prescrever. Se não é a fórmula original, eu prefiro não prescrever. Coloquei para vocês saberem. E tem também o Bai Zi Zi Xin Wan, que também é um potente tônico do baço e do sangue de coração e ajuda nesses processos da insônia. Bom, outra questão que a gente viu lá, coração e fígado. Primeiro a gente vai falar da deficiência, a deficiência do yin, do sangue do coração e do fígado. Então, quando a gente tem uma deficiência do yin, do coração e do fígado, nós não temos a condição onde nem o Shen ancora no sangue do coração, nem o Hun ancora no sangue do fígado. Então, qual é a característica dessa insônia? O paciente vai se queixar de que acorda Primeiro, ele não consegue conciliar o sono, ele não consegue dormir, né? Depois, ele acorda várias vezes à noite e não consegue ter um sono profundo. Lembra que o fígado, ele dá a qualidade do sono, então ele não aprofunda. E, junto com essa característica, tem sinais de irritabilidade, de garganta seca, cansaço mental, palpitação, sinais de deficiência do yin, né? Transpiração noturna, a memória enfraquecida. Então, para a gente poder fechar o diagnóstico, primeiro ver a característica da insônia, como é que é esse padrão de insônia, e agrega os outros sinais e sintomas que o paciente vai trazer, né? O pulso fino, né? A gente está falando de uma deficiência de yin, deficiência do sangue. A língua vem sem revestimento e o corpo vermelho, padrão, né? De deficiência do yin. E na acupuntura, o que a gente pode fazer? Então, pontos que vão tonificar o yin e o sangue do coração e do fígado. Então, C7, R6, bexiga 15, né? Depois, se vocês ficarem com dúvidas de algum ponto, eu posso explicar, mas todos eles relacionados realmente a tonificar o yin do sangue, ou tonificar o yin do coração e do fígado. VC14, né? O baço 6, o E36, o VC4. Para acalmar essa mente, pode usar o Yin Tang, VG24 e aquele triozinho que eu falei para vocês, que depois que eu comecei a usar, isso já faz um tempinho, quando eu comecei a usar esse trio nos tratamentos, eu observei uma grande diferença de padrão de tratamento. Tá?
E como fito, né, a gente pode entrar com o Xuanzao-Ren. O Xuanzao-Ren, ele é uma fito que, na verdade, a gente pode usar também para vários padrões de insônia, porque ele tem um forte poder de acalmar a mente. Tá? Então, o Xuanzao, ele tem uma composição onde entra o Xuanzao, né, a erva Xuanzao, e o Baizi, e esses dois, eles eles tonificam o sangue de coração e acalmam a mente. Né? O Baizi, ele está mais ligado a fígado, né? E o Xuanzao mais ao baço, mas os dois juntos têm uma forte ação na insônia. Como eu falei para vocês lá, os rins, né? Também tem essa ligação com o coração, aquela troca, né, do yin do rim ascender para o coração e o yang do coração descer para os rins. E qual é a queixa do paciente para essa questão de uma falta de harmonia de coração e de rim? Então, é acordar várias vezes à noite e uma dificuldade para pegar no sono. E vem acompanhado isso tudo vem acompanhado de garganta seca, transpiração noturna, porque vai mostrar uma forte deficiência do yin do rim, porque a base disso é a deficiência do yin do rim. Então, os sinais vão ser mais saltam mais aos olhos os sinais de deficiência do yin do rim, levando a uma agitação mental. Porque se o yin do rim não sobe, o yang aumenta, gera um fogo, né, de coração e isso agita a mente. A memória fica fraca, palpitação, um cansaço mental, dor nas costas, né, pela deficiência do yin do rim, um pulso filiforme e uma língua vermelha. Tá? Os pontos, né? Então são aqueles pontos que a gente falou, C7, o R6, o P7, tá? VC4, baço 6, para tonificar o yin, né? R3, VC15, bexiga 15, bexiga 23, que é o Shu de rim, né? Bexiga 44, que é a segunda linha do bexiga 15, o bexiga 52, que é a segunda linha do bexiga 23. E nesse caso, dependendo dessa falta de harmonia, a mente pode se agitar bastante, porque como os rins não mandam o yin para ancorar o shen, né, para resfriar esse fogo, aumenta o fogo de coração, a mente se agita e a pessoa pode ficar realmente muito ansiosa, muito agitada, né? Às vezes fica até meio transtornada. E aí um ponto muito bom é ou você agulhar C9 ou fazer sangria de C9. É um ponto altamente tranquilizante, tá? Às vezes a pessoa chega muito agitada no consultório, faz um agulhamento de C9, a pessoa baixa, né? É um ponto bem tranquilizante. Usar o trio, que eu falei para vocês, né? Que vai restabelecer esse equilíbrio dos vasos extraordinários. Pode usar o Yin Tang, pode usar, tem aquele outro ponto extra, o Amian, né? Que fica logo aqui atrás da orelha, perto de TA17, né? Então, tem o Amian 1, o Amian 2, que são pontos extras para insônia. Nesse caso, o que eu gosto muito também, e eu faço quando eu percebo que, quando eu identifico que o problema da insônia é coração e rim não harmonizado, é fazer a moxa em R1. É totalmente tranquilizante. A moxa em R1 vai restabelecer esse equilíbrio do rim e, consequentemente, do coração, tá? Então, aqui a gente pode fazer essa moxa em R1.
moxa bastão mesmo, tá? A fito, a gente tem aqui o Tianwan Buxindan. O Tianwan Buxindan, ele tem aquelas duas ervas junto, que é o Xuanzao e o Baizi. Então, as duas vão trabalhar essa questão de coração, de rim. Então, é uma fórmula bem interessante para quando a insônia é para coração e rim. E tem essa outra, que é o Huanlian e Jiao Tan, que também tem componente animal. Existem algumas farmácias aqui no Brasil que produzem, mas cuidado, porque são fórmulas modificadas. Aqui também, o componente animal retirado é o colágeno de asno. Tá? Asno, jumento, né? Bom, a gente falou das condições de deficiência, a gente tem duas condições de estagnação de Qi do fígado. Desculpa. Duas condições de excesso, tá? Onde pode causar a insônia. Então, a primeira é a estagnação de Qi de fígado, que nesse período que a gente vivenciou de quarentena e o que está por vir, né? Assim, eu posso garantir que é por volta de 70% dos casos é uma estagnação de Qi do fígado. A gente sabe que as emoções, por um período maior, levam à estagnação do Qi do fígado, e essa estagnação do Qi do fígado crônica leva à formação de fogo de fígado, ou a emoção pode levar a uma ascensão do yang do fígado, e aí você tem fogo de fígado, podendo gerar vento, né? Então, a condição mais acentuada a incidência maior é de estagnação de Qi do fígado para as condições de insônia. Como é que a gente sabe que é estagnação de Qi do fígado? Como é que é a queixa dessa insônia? Dificuldade para adormecer, né? E o sono não reparador. E o que diferencia é que esse sono é um sono muito agitado. Então, a pessoa relata que tem pesadelos, que os sonhos são agitados, são aquelas pessoas que às vezes nem acordam durante a noite, mas quando acorda de manhã, é assim, é o travesseiro para um lado, é o cobertor para o outro, tem gente que arranca até o lençol de baixo, né? É um sono muito agitado, sonhos muito agitados, né? Pesadelos, sonambulismo, falar à noite, né? Então isso tem uma relação bastante com o fígado, com esse fogo de fígado, né? E aí outros sinais, como tendência a ficar depressivo, mau humor, uma tensão cervical, o bruxismo, nessa tensão da mandíbula, tá? Então são sinais de estagnação de Qi do fígado. O pulso vem em corda, rápido, né? A língua um pouco mais vermelha aí nas laterais, tá? E de acupuntura, o que a gente pode fazer? De novo lá, meu triozinho favorito, né? E a gente pode usar os pontos que a gente conhece para estagnação de Qi do fígado. Aqui, gente, essas sugestões que eu fiz são os que eu uso, são a minha experiência de consultório, tá? Não que tem que ser esse. Vocês podem usar um F14, né, para movimentar a estagnação. Eu gosto muito do F14 também. Enfim, vocês podem usar os pontos que vocês entenderem que tem uma função. Mas a minha experiência de clínica são os que eu coloquei aqui, tá? Então, o F3, o VB34, que trabalha bem a estagnação de Qi do fígado, o TA6, o VB13, né? O VG24. E uma outra coisa que eu acho muito interessante e que eu vejo também bastante resultado é fazer moxa, mas a moxa de um calor assim gostoso, tá? Não é aquela moxa que vai queimar. No F3 e no VB40, porque como a gente está trabalhando com estagnação, é aquele calor para movimentar esse Qi. Então, são os dois pontos fonte, né? O F3 e o VB40, onde a gente faz a moxa
nesses 2 pontos. A pessoa também na sessão dá uma bela baixada e dorme bem, tá? Esses trabalhos aqui são interessantes, são aqueles no dia seguinte que a gente recebe, né, um WhatsApp assim, eu dormi super bem, fazia tempo que eu não dormia tão bem. É bastante gratificante trabalhar com essas questões, a alegria que a pessoa tem quando ela tem uma boa noite de sono. A fito, então, para questões de estagnação de Qi do fígado, eu gosto muito do Chai Hu Shu Gan Tan, ou Wan, né? O Long Dan She Gan Wan, e aqui de novo o Xuanzao, né? Para ajudar nesse processo de conciliar o sono. E por último, né? A questão do calor-umidade na vesícula biliar, que, como eu falei para vocês, muita gente não enfiou um pé na jaca, né? Mergulhou na jaca com relação à alimentação, e aí sono agitado, né? Gera esse calor-umidade de vesícula biliar, principalmente pela questão Tem uma questão também emocional, porque vocês sabem que estagnação de Qi do fígado por um longo período gera calor de fígado. Esse calor de fígado é transmitido para a vesícula biliar e a umidade vinda da alimentação, vocês sabem que calor e umidade são ímãs, né? Eles se associam muito facilmente. Então, esse calor, umidade da vesícula biliar, ele vem aí de uma questão emocional, mais uma questão alimentar. E como é que é a característica de calor-umidade na vesícula biliar? É o único padrão em que o paciente relata que ele acorda muito cedo e não consegue dormir mais, tá? É aquele paciente que acorda cedinho, ele vira de um lado, vira do outro, mas ele não pega mais no sono. Então, é um sono agitado, né, por ser uma característica de calor, desperta frequentemente, sonhos muito vívidos, né? E aquele padrão que eu falei para vocês, que é o acordar muito cedo pela manhã e não dormir mais. E vem com outros padrões, né? De irritabilidade, de gosto amargo, pode apresentar essa rebelião do Qi do estômago, né? Então, ele pode apresentar refluxo, náusea, vômitos, né? O pulso vem em corda escorregadio e rápido, né? E a língua com revestimento amarelo e gorduroso. Pontos. O triozinho, né? Pontos base. E aí, pontos para tirar a calor-umidade de vesícula biliar. Eu uso o VB36, o VB40, bexiga 19, né? Que é o Shu de vesícula biliar, e o bexiga 15. Para dar acalmada na mente, né? Que é o Shu de coração. E a fito é o Wendan Wan. O Wendan Wan, ele é uma fito para tirar calor de vesícula biliar e atua muito bem na insônia também. Aqui é só uma informaçãozinha que eu trouxe para vocês, porque eu gosto muito de trazer a ciência para a acupuntura. E, aqui, não, esquece, não é Ganmaidazal, tá? Desculpa, aqui, opa, saiu, peraí. Não é Ganmaidazal, apaguem isso aqui, ó. É um artigo, tá, sobre o Wendan, tá? É sobre o Wendan, essa fita que eu acabei de falar de calor-umidade da vesícula biliar. Então, foi feito um estudo em 2014, mostrando, comprovando que o Wendan, ele melhora as emoções que eles chamam, né, de emoções negativas pela privação do sono. A gente sabe que as emoções alteram o sono e que a privação de sono é um dos maiores fatores de emoções negativas, como ansiedade, depressão, irritabilidade, né? E aí existe esse estudo para quem tiver interesse. Eu posso até mandar, depois eu passo para a Silvia. É um artigo publicado numa revista indexada, em 2014, onde eles fazem todo um estudo de DNA, de dosagem sanguínea, de identificação em estruturas do cérebro, mostrando que o Wendan, ou seja, ervas da medicina chinesa, regulam
duas substâncias envolvidas nos processos de sono, que é a orexina A e a leptina. Tá? Então, só mostrando que eu gosto muito dessas evidências científicas para a medicina chinesa. Então, quem tiver interesse depois, eu passo para a Silvia. E eu vou ensinar vocês como identificar, né, que vaso extraordinário eu vou usar para complementar meu tratamento, né? Então, o que eu vou olhar? O que eu sei, né, que eu expliquei para vocês lá no comecinho. O excesso de Yin Chao Mai me traz uma hipersonia, né? A deficiência do Yin Chao Mai traz insônia. O excesso de Yang Chao Mai também vem com insônia. A deficiência do Yang Chao Mai vem uma sonolência durante o dia. Isso é só o resumo daquilo que a gente viu naquela figura que eu mostrei para vocês do Yin Chao Mai, do Yin Wei Mai, né? O excesso do Yang Wei Mai causa insônia com despertar fácil e a deficiência do Yin Wei Mai causa insônia por medo, né? Insônia por medo é assim, a pessoa vai dormir e já fica, ai meu Deus, será que eu vou dormir essa noite? Ai, será que eu vou dormir? Ai, eu acho que eu não vou dormir essa noite, né? Então, essa insônia por medo de não dormir, tá? Como é que a gente descobre que vaso que a gente vai usar? Através dos pontos Xi dos vasos extraordinários. Então, eu vou palpar o ponto Xi e vou ver se ali tem uma estagnação, se tem um carocinho, se é mais sensível ao toque, tá? Então, aí eu tenho a participação do paciente. Eu vou sentir primeiro se tem um carocinho lá, se tem uma estagnação, e o paciente vai relatar se está mais dolorido ou não. Então, por exemplo, no ponto Xi, no R8, que é o ponto do Yin Chao Mai, né? O que eu vou fazer? Se tiver dolorido, o R8, eu sei que o Yin Chao Mai está acometido. Que pontos eu vou usar? Eu vou usar o R6, que é o ponto do Yin Chao Mai, né? Vou agregar o P7, que é o complementar, e vou dispersar o R8, tá? Então, eu vou fazer R6, P7, o R8, né? E eu posso complementar com algum ponto mais do trajeto, né? Do Yin Chao Mai. Eu posso usar, por exemplo, o R3, né? Aí eu posso palpar o bexiga 59, que é o Xi do Yang Chao Mai. Então, mesma coisa, se tiver sensível ao toque, se tiver uma estagnação, o que eu vou fazer? Ele é do Yang Chao Mai, então eu vou colocar bexiga 62, eu vou colocar o ID3, que é o complementar, né? Que é do Du Mai, né? O complementar, e vou dispersar o bexiga 59. Depois, eu vou lá e vou palpar, né, o R9. Se o R9 tiver sensível ao toque, tiver dolorido, eu sei que ele é o ponto Xi do Yin Wei Mai. Então, eu vou colocar CS6, né, o pericárdio 6. Vou colocar o baço 4, que é o Chong Mai, que é o complementar. E vou dispersar o R9. E por último, eu vou palpar o VB35, que é o Yang Chao Mai. Mesma coisa, se estiver sensível ao toque, eu vou colocar o TA5, vou complementar com o VB41 e vou dispersar o VB35. Tá? Então, essas são opções, claro, eu vou ver qual que está sensível ao toque, não vão estar todos, né? Então, a gente vai fazendo essa variação. Tá bom? Acho que ficou claro. Depois, no finalzinho, se tiver alguma pergunta, eu vou responder. E aqui, o que vocês podem prescrever para o paciente de vocês, né? De uma forma fácil para ajudar. É o chá de crisântemo, né? Muito usado na China.
O chá de crisântemo tem uma característica principalmente de resfriar, né? Ele é levemente frio, né? Então ele resfria e ele é usado muito para fogo de fígado, né? Então em casos de estagnação do Qi do fígado, né? E ele resfria o fígado. A gente tem duas espécies, né? A gente tem o Juhua e o Yizhuhua. O Yizhuhua, ele é o crisântemo selvagem. A gente vê ele mais em preparações de compressas, tá? Para compressas para dermatites, enfim, para questões de calor de pele. O Juhua, mais na forma de chá mesmo. Então, é fazer um chazinho de crisântemo e o paciente pode tomar aí 2 ou 3 xícaras de chá de crisântemo, que já vai ajudar muito essa estagnação do Qi do fígado. Ele vai ter um sono melhor, vai ficar mais tranquilo. Único cuidado, pessoal, se vocês forem prescrever chazinho de Juhua ou de crisântemo, cuidado para que vocês não estejam prescrevendo fórmulas ou fórmulas magistrais que contenham o Baizi, tá? Porque o Baizi e o Juhua não combinam, tá? Um anula o outro. Então, se vocês forem fazer fórmula magistral, olhem se não tem o Baizi para não ter... Porque aí vocês vão dar as coisas, eles vão se anular, não vai ter efeito de nenhum dos dois, tá? Então, chazinho de crisântemo, vocês podem passar para o paciente, facilzinho de tomar e melhora muito. E a decocção do Ganmai Dasal. Tem Ganmai Dasal pronto, né? Fórmulas prontas que pode tomar, mas é muito gostosinho de preparar o Ganmai. É um chá delicioso, é um chá docinho, né? As ervas são muito fáceis de achar na Liberdade ou em lojas que vendem ervas chinesas, ou quem não tiver oportunidade, compra já pronto, né? E aqui está a formulinha do Ganmai. Então, são 9 gramas de Gancao, que é o alcaçuz, né? Tá aqui, ó, o alcaçuz. 30 gramas de Fu Chiao Mai, que é o trigo, tá? E umas 5 unidades das almas, 5 unidades pequenininha e 300 ml de água. Tudo junto, cozinha uns 8, 10 minutos em fogo bem baixo. Toma, ele é docinho. O Ganmai, ele vai tonificar o baço, vai acalmar a mente. Ele é fantástico para ajudar nos processos de insônia. Então, é uma coisinha mais fácil de poder fazer. Tá? Bom, pessoal, acho que era isso. Eu espero que com essas dicas, né, vocês possam ajudar aí os seus pacientes, tanto com a fito quanto com os chazinhos, tá? Para que todos eles possam ter aí um soninho de feito criança, né? Como a gente fala, vou dormir feito criança. E vocês possam aí ajudar, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O slide da umidade. Tá da umidade? Põe, peraí. Estão pedindo aqui para eu voltar o slide da umidade. Aqui, ó, umidade, calor. Que bom. Gestante pode usar esse Ganmai? Gestante, eu tomo bastante cuidado com fitoterapia, tá? Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo o Ganmai para gestante. Como ela mexe com estagnação do Qi do fígado, eu prefiro que não dê para gestantes, tá? Gestante a gente pode trabalhar de outras maneiras. Eu prefiro trabalhar com a acupuntura, com a moxa, tá? Fito a gente toma um pouquinho de cuidado. Vamos ver, tem uma outra pergunta aqui, ó. Tenho queixas de pacientes que acordam com muito calor no meio da noite, como se fosse menopausa. Tá.
Deixa eu ver o nome dela aqui, tá? Essa pergunta. Então, é assim, Cristiane. Quando a gente tem esse sinal, sintoma de acordar durante a madrugada com muito calor, isso é um sinal de deficiência do yin, tá? Então, a gente precisa olhar, essa deficiência do yin provavelmente vem aí de uma deficiência do yin do rim, levando a uma deficiência do yin do coração, tá? Fica parecendo menopausa, né, esse fogacho, mas com 30 anos, que é o que você colocou aqui na sua pergunta, não me parece ser uma questão de menopausa, mas uma questão sim de deficiência do yin. Então pode, claro, olhe língua, olhe pulso, mas esse sinal de acordar à noite com transpiração noturna, né? É um sinal, com muito calor noturno e de transpiração, é sinal de deficiência do yin. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Obrigada aqui pelos elogios. Pode, por favor, repetir o ponto de VB para dispersar? Então, aqui no VB, você vai dispersar o VB36 e o VB40, tá? Porque a gente está falando de uma condição de excesso, então a gente vai dispersar o VB36 e o VB40. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, ó, tem outra pergunta. Podemos prescrever a fito a paciente que toma já medicação para dormir ou antidepressivos? E pacientes com apneia do sono? Então, para a apneia do sono, nós temos fito específicas, né? Eu fico aqui à disposição, Sandra, depois tem o meu Instagram, se você quiser me mandar um direct, a gente conversa um pouquinho sobre a apneia, porque aí já é uma outra, né? Uma outra linha, a gente pode falar de apneia. Tem a ver com Yang Chao Mai, com Yin Chao Mai, né? E aí a gente tem outras medicações. Quando já toma medicação para dormir, né, ansiolíticos, diazepam e seus, né, derivados e outros antidepressivos, como eu tenho uma formação farmacológica, eu tomo muito cuidado em misturar essas terapias, tá? Então, eu entro primeiro com a fito do tipo um chá de ganmai da Zal, um chá de crisântemo, ervas mais simples, combinações mais simples. Conforme a gente vai fazendo o tratamento com a acupuntura, com a moxa, com esses chás, o paciente melhora muito. E aí, em combinação com o médico, porque nós não temos essa autorização de simplesmente eliminar, se bem que alguns pacientes pegam e tiram por conta, mas sempre tem que ter o acompanhamento de um médico para retirada desses medicamentos, porque eles causam dependência e a retirada abrupta pode trazer consequências. Eu, para entrar com uma fito, espero o desmame dessa medicação. E que não demora muito não, tá? A gente fazendo a acupuntura certinho, o paciente mudando, fazendo higiene do sono. Eu entro muito também com dietoterapia, tá? Eu nem tive tempo de falar de dieto, mas eu entro com dietoterapia também para insônia, mudo a alimentação do paciente, e aí a gente consegue um bom resultado. E se depois de tudo isso precisar da fitoterapia, eu entro com as fórmulas magistrais, tá? Então, aqui estão perguntando por que a forma Huanlian e Jiao Tang em coração e rim, sendo que é assim. Lembra, o calor de estômago acaba sendo transmitido ao sangue, né? E esse sangue acaba afetando o coração. Então, a gente acaba usando o Huanlian e Jiao Tang em casos em que a gente tem calor de estômago e você tem ela como acalmar. Eu teria que ter mais tempo para explicar, mas estômago e coração, eles têm uma relação muito, muito forte. Se você lembrar,
fogo é mãe de terra, né? E aí, o fogo, com muita intensidade, a mãe acaba diminuindo, né? Então, se o filho está em excesso, a mãe diminui. E aí a gente começa a ter questões de insônia também, tá? E sem contar da questão do meridiano, do estômago, de transferir para o sangue. Então, a gente usa assim, e tem bom resultado, tá? Os pontos a pontuar quando há pontos reativos não me aparece, foram só. Isso, só foram falados, Ana. Estão me perguntando assim: ó, os pontos a pontuar quando há pontos reativos não me aparecem, foram só falados? Eu só falei mesmo, tá? Se ficou alguma dúvida nesses pontos que eu falei, são pontos X dos vasos extraordinários, tá? Então, você vai ver o ponto X daquele vaso extraordinário. Se foi ele reativo, você vai usar o ponto eu não gosto de falar de ponto de abertura, né? O ponto de ativação daquele vaso extraordinário. E não vai ficar no YouTube, vocês podem ver também depois. Deixa eu ver, paciente. Paciente pós-cirúrgico com câncer de tireoide, só pega no sono pela manhã, língua pálida, saburra branca, vejo muito problema no fígado e baço. Olha, você pode usar o trio, mas pós-cirúrgico tem uma perda de sangue muito grande, tá? Se tem problema de fígado e baço, então, fígado, porque você não tem sangue e não está fazendo reserva de sangue. Baço não está conseguindo produzir, falta sangue. Né? Então, procura usar pontos de tonificar baço, né? Pontos para tonificar o sangue. Tenta usar a bexiga 17, tá? Que é o ponto mestre do sangue, vai ajudar a fazer um pouco mais sangue. Use o trio para equilibrar, mas tente alguns pontos para tonificar sangue. Qual o tempo de decocção do chá de Ganmai Dasal? 10 minutos. Você vai, quando começar a ferver a água, você vai pôr tudo junto na água, 300 ml e todas as ervas. Deixa ferver, tá? Quando começar a ferver, fogo bem baixo, a gente sempre faz tudo em fogo baixo, 10 minutos, tá? 10 minutos em cozimento baixo. Então, eu só queria agradecer mais uma vez, Silvia, pelo convite, agradecer a você como amiga, agradecer a Acuterapia, a todos que estiveram aí presentes na aula, e eu me coloco à disposição para que vocês tirem as dúvidas, enfim, eu tenho lá o Instagram, pode mandar as dúvidas para a Silvia, que ela me manda, e fico aguardando aí uma próxima oportunidade de nos encontrarmos, que vocês tenham um excelente final de semana e que todas as dicas que foram passadas aqui possam ser úteis para vocês e para os pacientes de vocês, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana para vocês.